Olá, minhas queridas do meu Brasil, minhas empreendedoras. Então, estamos aqui para mais um programa do Sinceronas Cast. Hoje, em especial, então, estamos com a Andresa, né, que está sempre aqui conosco. Por quê? Porque a gente gosta muito dela. E ela Obrigada. sempre traz, né, aí convidadas bem especiais pra gente. Hoje, em especial, então, estamos com a Ana Cecília. Seja bem-vinda ao Muito Sinceranas Cast. obrigada. Que bom te ter aqui conosco. Muito obrigada. Ela é dona da marca, então, Cecília Custom, né? Uhum. E ela vai falar um pouquinho também pra gente hoje sobre a marca dela, sobre essa questão do empreendedorismo. Lembrando, né, que a nossa conversa aqui é sincera. Então, a gente geralmente traz aquilo que toca o coração, né? E a verdade. Então, para iniciar o programa de hoje, eu queria que a Ana Cecília contasse um pouquinho sobre a trajetória dela, né? Que eu sei que ela tem uma trajetória aí bem legal, bem especial. Então, eu queria que ela contasse um pouquinho para a gente hoje sobre a trajetória dela aí como empreendedora. Hoje a marca De vida pode ser também, tá? Ah, Não precisa ser faz só. parte. A vida e a empresa andam juntas, né? Isso. Já que é pra falar a verdade, vamos começar com essa, Começa. Então, a marca já tem 6 anos, né? Mas que eu atuo como profissão fazem 10, 11 anos. Profissão costura, né? Nós somos uma marca com produção própria, slow fashion, mas eu comecei querendo costurar, apenas, né? Comecei a faculdade de moda, me deslumbrei na faculdade, né? Quis já pular algumas etapas, ansiosa que sou, mas não consegui, então eu voltei para os cursos onde eu consegui botar a mão na massa mesmo. Quando eu comecei a Cecília, eu pensava que era só eu baixar a cabeça, trabalhar e fazer os produtos. Não, tem muito mais, né, envolvido nisso. Então, quando eu comecei com Sob Medida, a ideia inicial também era vestido de festa, não tinha nada a ver com looks mais casuais, né? Era vestido de festa que eu queria, adorava assistir Red Carpet, né? Então, ficava deslumbrada. Mas na prática é bem difícil, bem complicado, assim, lidar com a expectativa de uma data única, né? E tudo mais. Então, eu já pensei, não, peraí que eu já vi onde eu quero seguir, né? Então, comecei na casa da minha mãe, costurando uma máquina, uma mesa de costura, minha gatinha junto comigo. E assim a gente ia. Brasileiros, né, sempre deixando tudo para a última hora, começaram a me pedir: ai, Ana, tem essa peça pronta? Ai, Ana, eu queria para ontem, né? Queria para amanhã, enfim. Fui, então, me adaptando ao que o meu cliente estava pedindo, né? Até então era em casa, atendia no meu quarto, e vi a necessidade de tornar comercial mesmo, né? Não existia um propósito por trás. Todo mundo diz, ai, que tu tem que ter um propósito no momento que tu começa. Não existia. O propósito ali era pagar as contas, Sim. entendeu? Era fazer o Não meu deixa trabalho. de ser um propósito. Não deixa de Super ser, válido, né? É. Mas hoje a gente tá poetizando tanto as coisas que o propósito de pagar as contas quase que não se valida mais. Mas é assim que começa, né? É assim que tu sempre tem algo por trás, né, do que tu quer fazer. Então, eu queria sentar a costurar, mas a minha profissão se tornou totalmente outra, né? Eu descobri o empreendedorismo, né? O que é gerir uma empresa, uma equipe, né? Então, 6 anos que estamos aqui, parece pouco, mas eu já mudei muito junto com a empresa, né? Fizemos cursos também, a Prefeitura de Campo Mourão é ótima quanto a isso, disponibiliza muitos cursos, o GDE, onde eu tornei a empresa realmente, assim, algo de... Como é que eu vou te dizer? Uma empresa mesmo, sabe? Mudei o layout, criei processos dentro, né? Antes era tudo só na comunicação, agora tá tudo andando sozinho. Eu não estou lá e tá tudo andando, né? Sim, É assim que tem que ser, né? Sim, é assim que tem que ser. E hoje nós estamos, então, no endereço que já fazem 4 anos, né? Já estou pensando em mudar de novo, quero um lugar maior, né? Quero ampliar, isso aí. E é isso, cada vez mais cresce o número de clientes e pessoas satisfeitas. Hoje a gente não vende apenas uma roupa, né? A gente vende a consultoria mesmo. Que daí entra toda aquela questão, né, do capital do vestir, né? Sim.
Isso. Então tá, muito ótima a trajetória então da Ana Cecília, nos trazendo um pouquinho também essa questão do empreendedorismo. Mas puxando esse gancho, eu queria saber, Ana Cecília, como é que é a Ana Cecília empreendedora? E hoje a tua empresa, se ela tem funcionários, não tem? Ou se é mais tu que toca, se tu tem outros estilistas contigo? Como é que funciona essa questão das coleções também, que tu pode nos contar um pouquinho, né? Como é que tu escolhe as cores, ou se é sob medida para a pessoa mesmo, tu olha para a pessoa, vê a questão das cores, o que combina, o estilo, se tu faz essa mudança também na vida da mulher empreendedora, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres empreendedoras que querem também mudar o estilo delas, querem melhorar a sua autoimagem, né, e o quanto isso também acaba vendendo a mulher, né? Claro, e ela se tornando, se impacta na autoestima também, né? Muda. Então, um pouquinho sobre a Ana Cecília empreendedora e um pouco esses pontos aí que eu puxei para ver o que tu tem para nos contar. Sim. Comecei uma menina, hoje já digo que eu sou uma mulher, que a Cecília Custom me tornou mulher mesmo, de pulso firme, né? Que é o que a gente tem que ser. E hoje a empresa tem uma equipe de 5 pessoas, né? Uma para o atendimento, onde eu participo do atendimento ainda, e a produção ela já anda sozinha. Eu tenho outra estilista também, que é o meu braço direito lá dentro, e daí tem mais outras pessoas e terceirizadas que trabalham pra gente também. Geralmente, meses mais movimentados, dezembro, junho, julho, essa terceirizada já nos ajuda bastante, né? Qual era a tua outra pergunta? A questão da... As coleções. As coleções. Nós temos 2 macro coleções, onde a gente divide, tá? Verão e inverno. Então, assim, acontece que tem, no meio disso, outono, tem a primavera, mas a gente faz 2 grandes coleções, onde a gente vai subdividindo entre lançamentos toda semana. Mas aí a gente faz o lookbook, né? Deixa tudo prontinho, já vai deixando o estoque redondinho dentro do ateliê mesmo. Porque daí depois o sob medida, que é um serviço extra que a gente presta para o nosso cliente, que daí a gente produz. Digamos, adorou essa camisa. Mas eu queria botar minha personalidade nela, eu queria algo diferente. Pro meu tom de pele, essa cor não fica bom. Daí dá pra gente mostrar a cartela de opções de cores, podemos produzir com manga curta ou manga mais comprida, que nem essa tem um detalhe nas costas, pode ser sem um detalhe nas costas. Então essa questão da pessoa poder botar a sua identidade na peça, cria uma liberdade e também faz com que ela se sinta mais segura, porque ao mesmo tempo que a gente vai estar lá dizendo, isso aqui fica legal, realmente fica legal, né? Que quando não for algo para a ocasião, é óbvio que quem nos procura é que quer a nossa opinião, né? Sim, senão não procuraria não alguém procuraria. especializado, né? Exato. Então, a gente estuda muito isso, né? Sempre por dentro das tendências. Inclusive, agora, assim, a moda tá bem difícil, tá bem complicada. Assim, ela não tá uma estética fácil, né? De lidar. Antes, a gente pegava e botava uns pontos para tornar as peças mais clássicas. Porque a gente quer que a pessoa vista por anos, né? A peça. Então, essa camisa aqui tu pode usar no verão como saída de praia ou tu pode usar no inverno com uma meia calça também, uma saia, entende? Então, é isso que a gente pensa, essa versatilidade. Aí acaba que agora vem muito vinil, muita corrente, então isso tudo já torna mais cansativo. Então a gente tá rebolando no nosso criativo para fazer essa nova coleção acontecer, mas tá ficando bem legal. Ótimo. Então, um pouquinho sobre a Cecília Custom, tem mais alguma coisa em especial? Questão dos looks especiais para cada mulher, como é que funciona isso? Entra na nossa categoria de sob medida. Sob medida. Tá. Dentro das peças que a gente produz, a gente consegue adaptar na coleção, ou, digamos assim, tu tem esse blazer, tu ama ele, tu quer produzir muito ele igual em outra cor. Tá. Daí tu vem até nós, a gente monta um pré-orçamento, tu dando um ok, a gente segue, então, combinando pra tu vir pessoalmente, pegar as tuas medidas, né, te mostrar as opções de cores que nós encontramos, porque a gente ainda tem que entender muito sobre tecido. O caimento desse tecido para outro pode ser totalmente diferente, né? Então acaba que daí não se torna a mesma peça, muda, né? Então a gente tem que cuidar cada detalhe para se tornar o que tu imagina. Sim. E ela tocou na história do blazer, mas eu adoro esse meu blazer. Falando nisso, eu gosto tanto desse meu blazer. Eu acho que o preto também, na verdade, o preto é um coringa, né? E muitas vezes a gente também usar preto demais também acaba não comunicando, né?
Então tem toda a questão te limita, tem toda a questão das cores. Vocês estão com cores vibrantes, por exemplo, as meninas hoje, né? Ela tá com verde, tu tá com rosa, né? Então comunica diferente, né? O preto já deixa mais fechado, mais sóbrio, né? A pessoa fica mais assim. E aí com cores mais coloridas, tu já transmite outra informação. A gente pode dizer isso, outra informação. Vocês querem falar por que vocês escolheram essa cor hoje? O que vocês querem comunicar? Então, já que a gente está nessa vibe. Quer começar? Já que eu já falei bastante. Deixar a Andressa falar um pouquinho. Primeiro, sinceronas, né? Ótimo estar aqui novamente. Muito obrigada, Lê, né, pelo convite, por poder estar nesse momento com justamente a sugestão da Ana, né? A Aninha pude acompanhar boa parte do processo dela, então eu tenho certeza que tudo que ela está trazendo aqui é muito validado já no mercado, né? Lembro de quando era uma sala pequena, acho que na Presidente Vargas, né? E pude acompanhar a evolução da marca e toda essa evolução justamente porque ela entrega muito da parte de consultoria, de atender as pessoas com peças atemporais, que é super importante, né? A alfaiataria, que vem muito numa pegada. Então, hoje a gente não vê um casamento na região sem ter um vestido que é da Cecília Custom. Então, para mim, né, que acompanha essa evolução da marca, é muito gratificante. E também é uma marca que eu escolho para comunicar. Hoje estou, obviamente, eu já disse para ela, né, tô com o meu look Cecília de ir. Então, também é uma marca que eu escolho sempre que eu vou estar em algum ambiente, né, seja de palestra, algum momento especial como este, porque é uma marca que me ajuda a comunicar. Então, acho que a gente pode entrar agora no capital visual, né? Isso. Que é um dos nossos alicerces, eu acho, né? Que une aqui esse contexto. O meu look, então, foi porque eu entendo muito que ele tem um ar sério, né? Então, ele traz um pouquinho do arquétipo do sábio, que é quando a gente quer compartilhar, quando a gente quer comunicar aquele conhecimento que a gente tem. Então, com um look de alfaiataria, mas um pouco mais despojado, né? A cor verde, que ela é uma cor da vibrante da comunicação, então não tem, né? Acho que um dos primeiros comentários quando a gente entrou aqui foi que ele disse, ficou bonita de verde. Então, acho que justamente esse é o intuito, né? Quando tu veste aquela roupa e traz nela a informação que tu quer passar, as pessoas sentem, né? Eu sinto muito disso, assim. E aí trouxe também um dos meus amuletos, né? Sempre que eu vou estar nesses momentos especiais, eu carrego um destes amuletos. Hoje, quando eu postei um story também, a Rose disse, fala da pedra, né? Então, eu sempre uso pedras quando eu tô nesses momentos, porque eu gosto muito dessa parte da energia, né? Isso aqui é uma troca boa de energia que a gente tá tendo. E eu acho que todas as pessoas entendem, né? Que existe aí a energia no universo. E é uma das coisas também, uma das ferramentas que eu gosto de levar através da comunicação. Que a comunicação, ela pode, né? Salvar negócios e também relacionamentos, né? Seja de qualquer esfera. Então, quando tu se comunica, tu consegue fazer tudo fluir de uma forma melhor. E aí, os meus amuletos é uma forma de levar a minha comunicação como eu gosto. E aí, eu acho... Por que eu considero tudo isso pro look? Porque é o meu capital visual. Quando as pessoas me olham sem eu abrir a boca, visualmente elas já entendem qual é a minha mensagem já tá imputada. E aí as pessoas sentem, né? Como eu já tive 2 feedbacks rápidos hoje, quando tu sai pensando naquilo, canalizando aquilo, as pessoas já sentem também. Já sente a diferença, né? Que Sim, é o que eu falei. Já recebe a mensagem, já recebe né? a mensagem. Hoje eu tô com um pouco de verde também. Verde e branco. Mas eu gosto muito do preto, porque o preto, na verdade, ele é sóbrio, né? Então, ele dá um ar de seriedade, assim, de executivo. Mas eu gosto bastante. O teu look, ele passa muito sobre quem tu é, sobre o teu negócio, né? Tu trabalha com números, que são dados e fatos, né? Então, é uma coisa bem específica. Tu tem que trazer uma seriedade para que quando tu chegue num negócio, em algo, as pessoas entendam sobre o que tu tá falando. Então, é um pouco diferente do meu, que sou comunicadora, que posso falar sobre outras coisas. Assim como a Ana, né, que também no negócio dela pode falar sobre criatividade. O designer tem muito da criatividade. Da pegada da criatividade, de fazer, de misturar, né, texturas, materiais, cores. Então, todas nós estamos transmitindo a mensagem que a gente quer. Isso. Sem Hoje. que a gente precise abrir a boca para
falar, né? Isso, inclusive, né, tem várias pessoas aí que estão só nos ouvindo, então elas estão imaginando Exatamente. como que a gente tá, né? A gente tá dando argumentos, artifícios para que elas imaginem como a Isso, gente que é diferente, por exemplo, quem tá assistindo no YouTube, bom, tá enxergando a nossa vestimenta, tá enxergando como a gente tá maquiada, o tipo de batom que a gente tá usando. Tudo isso também comunica, né? Sim. Eu, por exemplo, fiz um curso de automaquiagem há um tempo atrás, com a Camila Schaeffler até. E ela é uma maquiadora lá de Voti, maquia super bem. E eu aprendi muito como que tu faz a maquiagem. A gente acha às vezes que é coisa simples, que é só passar uma base no rosto e botar ali uma sombra e arrumar um pouco a sobrancelha e botar um batom e sair andando. Mas na verdade não é assim, né? Tem toda a combinação de cores que a gente tem que fazer. Eu fiz a questão da colorimetria, né? Então eu sei quais são as cores. Hoje até, inclusive, eu não tô nas minhas cores. O preto, ele tá em 30%, isso, né, das pessoas. Isso, é raro. No meu, inclusive, não tá. E todo mundo acha, né? Pra ver como, quando a gente começa a entender, muda a visão sobre isso. Porque todo mundo acha que o preto fica super bem na pessoa, porque é neutro. Mas nem pra todo mundo. Mas nem pra todo mundo. pessoas que o neutro vai ser outra cor, vai ser um ponto de cor, né? E o meu, ele é muito, assim, em tons de terra. Então, assim, quando eu coloco uma blusa, um laranja, ou um amarelo mais queimado, né, uma terracota. O próprio azul fica lindo pra ti. Já transmite outra coisa, já fica diferente. Então, essa questão da colorimetria também eu acho que é bem importante para tu conseguir criar os teus looks e ir variando também, né? Conseguir transmitir aquela imagem, talvez de uma empreendedora mais apoderada, né? Poderosa, que consegue transmitir, então, um valor diferente. Mas hoje eu tô transmitindo seriedade. Propriedade. Mas isso que tu falou é bacana, de fazer um gancho que às vezes as pessoas acreditam, né? As mulheres, porque eu não tenho roupa, eu preciso ter muitas roupas. Mas se tu tem as roupas ideais, adequadas, tu vai fazendo mix com aquelas peças, né? Então, às vezes são poucas peças, mas que tu saiba qual é a informação que eu quero passar para as pessoas. E aí, às vezes, tu tendo poucas roupas, tu vai adequando elas ao momento, ao lugar que tu vai estar, e tu consegue, sim, passar a tua informação. Não é muito sobre gastar muito dinheiro, mas fazer um investimento assertivo, né? Eu acho que na moda Eles tem chamam muito isso de guarda-roupa inteligente. Isso. Tu tem as peças chaves para tu poder tornar o momento divertido no momento que tu quiser, ou, né, seriedade, tudo tu consegue transmitir ali com aquelas mesmas peças. Vai depender da composição que tu vai criar no momento, né? Tudo É depende. muito legal isso, é muito legal. E aí, na verdade, a gente já entrou no tema da comunicação visual, então como é que o look acaba comunicando? A Andressa já falou um pouquinho sobre o look dela. Tem mais algum look, alguma cor especial que tu gosta de utilizar, que transmite coisas diferentes que tu queira nos contar? Na verdade, a minha cor de looks, a minha cor formal, que é da minha marca, que eu considero, é o azul, né? Pelas informações que eu sei que tem por trás da cor azul, né? Toda cor, ela tem alguma informação, ela comunica algo. Antes tu falou uma frase muito importante, tudo comunica. Sim, tudo comunica. Pra mim, tudo comunica. Então, a roupa, né? Ou os acessórios, ou a unha, ou a make, são as formas que a gente tem de comunicar sem estar falando, né? Que é o famoso da comunicação não verbal. Que, sim, as pessoas nos olham e elas já entendem o que a gente está trazendo ou quais as nossas capacidades. Lembra que nós falamos no último episódio que nós achávamos, né? Eu não preciso... As pessoas têm que me respeitar pela minha inteligência, pela minha bagagem, pela minha capacidade, né? E aí eu pensava muito isso. Então eu comentei com elas no outro episódio. Não cuidava das roupas, não usava maquiagem, porque eu achava isso. Não, eu sou uma pessoa que busco tanto conhecimento, as pessoas têm que me respeitar por isso. Inclusive se fechando no preto. Isso, né? Muitas o vezes. preto ele te fecha muito. Mas a partir do momento que eu comecei a entender que a comunicação ela já começa pelo visual, tudo mudou pra mim. Foi a gente comenta as famosas viradas de chave que a gente vai tendo. Então, antes de eu poder abrir a boca, de eu poder compartilhar o meu conhecimento, as pessoas já vão, e é normal, é do ser humano, né? É psicológico nosso de olhar e já formar uma prévia sobre aquela pessoa. E aí, quando a pessoa argumenta, quando a pessoa compartilha, assim, ela só vai validar ou não aquilo que tu já imaginou sobre ela, né? Mas muitas vezes a gente não tem nem a chance de
de poder conversar com uma pessoa e tu já tem a tua ideia formada sobre ela. E o que que acontece às vezes? Nossa, eu achei que tu era tal coisa, a gente compartilha, né, com alguém. Ah, eu achei que tu era tão sério, eu achei que tu era isso. Ou muitas vezes os palestrantes, né, quando tem muito palestrante hoje, que eles já têm o coach, eles já têm essa análise toda de como eles devem se portar. Mas muitos palestrantes ainda eu vejo que eles sobem no palco e tu imagina o que que essa pessoa vai entregar, tu fica se questionando, porque visualmente a pessoa não entrega de início, né? E aí a pessoa começa a falar e tu pensa, poxa, não imaginei que essa pessoa tinha tanta bagagem. Então tá faltando ali um capital visual, tá faltando alguém treinar essa pessoa e dizer, escuta, agora tu vai ter que comunicar, né, antes de chegar no palco. Sim. Então Sim. é bem importante isso, a gente entender sobre isso, né? Não é só vaidade, né? Não é só moda, mas sim qual é a mensagem que eu quero transmitir. E eu acho que vocês têm muito disso, né, lá. Quando a gente. Eu, inclusive, fiz isso com a Aninha. Eu queria fazer umas fotos e disse pra Ana, eu quero transmitir essa mensagem. Escrevi. Qual era a mensagem dos Tu meus me mandou, arquétipos. inclusive, o mood, né, das Isso. fotos, o teu novo logo, tudo bonitinho pra gente criar juntas as Isso aí. peças. E daí ela foi mandando sugestões de look. Daí, em cima daqueles looks, eu trabalhei os acessórios das fotos. Então, sim, tudo comunica, porque era só foto, era material estático pra feed, mas a gente sabia que tinha toda uma informação de comunicação ali por trás, Sim. estruturada. É. E tu Sim. tem que estar segura pra transmitir o que tu quer, né? Então, a segurança, ela anda muito junto com isso, né? Então, assim, tu tá bem, tu tá confortável, faz parte também do que tu quer comunicar, né? Porque se a partir do momento que tu tá toda engomada, embalada a vácuo, tu não vai conseguir, tipo, passar algo bom. Tu vai estar toda errada. Sim. Por isso a comunicação, ela começa com autoconhecimento, né? Quem eu sou, o que eu quero comunicar. Tem que existir essa análise da gente, né? Porque muitas vezes eu vejo uma amiga, eu vi fulana com tal peça, eu queria tal peça. Não Mas fica às bem. vezes Fica não bem. combina. Isso exato, mas, né? Eu já ia, Isso acho que tá de ficar bem acordo com essa com tua a tua peça verde. rotina? Acho que pra mim ia Também fechar. acho. Ia fechar Ficar todas esse maravilhosa, verde. é muito combinado Acho que eu vou ter que contigo. falar com a Concordo. Cecília. Né? Eu acho. Eu acho que sim. Acho E que os ia tons ficar ótimo. terrosos ficam maravilhosos para pessoas Sim. com cabelo ruivo. Fica Sim. demais, Sim, verdade. sim. O ruivo, ele é muito bom pra cores, né? Sim. Aqui, se tu fizesse, só colocasse o blazer, o mesmo look, só que fosse um azul noite, tu ia ver como já te iluminaria bem mais também, Sim. né? Viu? Nada como uma consultoria. Gratuita. Aqui ao vivo, ao vivo. Não, mas o que acontece muito desse autoconhecimento é tu fazer a colorimetria. Tu não precisa, tipo, eu tenho medo de fazer porque vai que entre cores que eu não goste, vai que eu gosto de preto e não tá. Existem formas de tu conseguir usar as tuas cores. Tu não precisa se desfazer do teu armário só porque as cores não estão. Isso. Existem técnicas, existem formas de usar. Eu, quando quero usar preto, eu pego e boto um batonzão bem vibrante pra iluminar. Então, tem vários segredinhos que tu consegue ir orquestrando, né? Sim. E queria que tu me comentasse por que tu tá de rosa hoje. Porque assim, eu tenho muita essa essência divertida em mim, tá? Eu tenho essa... Bom, tanto que eu já larguei várias piadinhas, né? Então, Bem assim... descontraído, coisa boa. Né? Então, assim, eu vesti uma calça cargo, né? Que tem essa pegada mais masculina. Uma camisa que também tem um ombro deslocado, mais masculino. Então, a cor da camisa é a feminilidade no meu look. Entende? Então, eu quis esse tom vibrante por saber que tá na minha cartela e também por trazer esse ar divertido e feminino ao mesmo tempo. Olha aí, ó, a gente tá descobrindo, então. Pra quem não tá nos assistindo, é só imaginar. Imaginem, procurem aí na internet como é que é o tipo de camisa que ela falou e de calça que vocês vão saber. Ou vão E pro aí a YouTube cor. pra saciar a vontade de ver, É, né? também. Já sugiro que procurem os nossos Instagrams, que lá a Né? gente vai postar os looks de hoje. De hoje. Nos sigam É, e estejam lá de olho nos nossos materiais. isso aí. Então, vou falar um pouquinho, antes da gente falar mais sobre capital visual, comentar um pouquinho mais. Eu queria que então a Ana Cecília falasse um pouquinho pra gente sobre a questão da organização da empresa, tá? Uhum. Porque é um pouco o que eu trabalho na consultoria, né? Então, a organização dos números financeiros, né?
Então, a importância de, claro, além de trabalhar com looks e com a venda de peças, mas também o quanto é importante a gente ter esse processo financeiro mapeado, definido, inclusive até o teu processo de produção, né? Que também é importante, como que ele funciona, esse teu processo de produção. A questão de... então, tu tem os tecidos e como é que tu faz para gastar menos, né? Os tecidos, ter menos perda na produção. Porque é muito artesanal, mas tu com certeza tem um processo a ser seguido, né? Nessa questão da produção das peças. Então, vamos falar um pouquinho primeiro sobre produção de peças, depois a gente fala sobre organização financeira. Então tá, é que tudo anda junto, né? Como eu participo do processo criativo, eu tento não me fechar no financeiro, tá? Eu tenho meu noivo que me ajuda, ele já trabalhou muito com contabilidade, com tudo. Então, ele me ajuda muito. Então, eu digo, olha, tu cuida disso pra mim, porque eu preciso me sentir livre pra criar. Porque a partir do momento em que tu mistura o financeiro com o comercial, não dá muito certo, né? Então, assim, pra não me fechar, eu deixo nas mãos de uma pessoa que eu confio. Claro que, futuramente, eu quero ter uma equipe maior de criação pra eu poder também cuidar dos números, né? E fazer as análises, né? Ver se a empresa tá sendo rentável ou não, que isso é bem importante, né? A gente tem uma reunião todo mês, né? Olha, entrou isso, vendeu isso, a receita é essa, as contas são essas, né? Então, olha, tem que comprar menos tecido. Sim. Que eu sempre brinco, eu não tenho esse impulso de, preciso comprar uma roupa, né? Nunca fui compulsiva com nada, mas com tecido... Que bom, eu sou um pouco compulsiva. Eu é o tecido, a minha válvula é o tecido. Sim, compra tecido. Eu vejo um tecido lindo, uma textura linda, eu quero comprar, sabe? Sim, porque tu sabe transformar o tecido em peças de roupa. Já visualiza além. É diferente, por exemplo, a gente vai numa loja e aí compra aquela roupa pronta, ou quando quiser um look diferente sob medida, a gente precisa então ir atrás de uma estilista que vai nos ajudar com aquele look para aquela ocasião, né? No caso, por um casamento ou para algum evento que a gente tenha da empresa, alguma palestra, né? Como a Andresa fala, que ela é palestrante, eu também faço palestras, dou aula. Então, aquele look especial para comunicar, né? Mas voltando então ao assunto, porque agora eu já fugi do assunto, sobre a questão então do teu processo de produção, como é que funciona essa questão das perdas? A gente sempre, nós compramos de fornecedor, tá? Fazem 2 anos que nós compramos de fornecedor. Então, dentro dessas compras, poucos rolos a gente, digamos, começamos a trabalhar, não gostamos e depois não saiu mais produto, sabe? Foi muito difícil. A gente sempre, como a gente consegue ir se adaptando bem rápido, né? Ao mercado, a gente sempre vai criando uma ordem, mas aquele tecido que tá ali parado a gente pode oferecer para um sob medida também. Esse tecido que tá aqui é uma cor diferente, fulana quer. Então a gente sempre vai orquestrando os tecidos que nós temos em estoque, né? Então, assim, não tem um alto giro de estoque. Agora, pro inverno, eu já tinha em dezembro todos os tecidos comprados, porque eu sabia, né, tinha notícia da questão do frete, né, tá aumentando as cargas e tudo mais, então antes que suba, eu pensei, vou comprar alguns que eu já sei que eu vou precisar. Daí agora a gente tá só comprando um ou outro para incrementar. E o sob medida, a gente compra de uma loja da região. Que daí já tem todo um valor diferente, sabe, do que o produto final. A gente tenta fazer um cálculo comparativo com o mercado, sim, a gente sabe que o nosso produto ele tem um valor maior, ele é diferenciado, mas ainda assim a gente dá uma leve comparada para, né, também não ser nada exorbitante. Sim. Então, essa modelagem aqui, quanto tempo ela demorou para ser produzida? Demorou X horas na produção. Esse produto vai ficar caro, vamos mudar o produto. Sim, tem toda a questão da precificação, e a precificação não é só comparar com o preço do vizinho, não. Ela precisa... Tem que valer a pena para nós também. Ela precisa ter uma ideia, por exemplo, de todos os custos que ela tem, então, na produção indiretos e diretos, aí para conseguir calcular o preço de venda, porque senão daqui a pouco ela tá só copiando o preço do vizinho, mas o processo produtivo dela é bem maior, né, do que, por exemplo, do vizinho. Daqui a pouco o vizinho tem um ateliê menor, ele não tem todos esses funcionários, é uma pessoa que produz sozinha, ela consegue ter um preço X, e às vezes o nosso preço vai ser 2X. A nossa diferença vai ser a marca, né? O quanto a marca faz a diferença.
Daí a gente agregar o valor também à marca, né? Exato. Como a marca comunica mostrar, diferente. né, o que a gente Qual faz, o diferencial. Exato. E assim, é algo que também entra na comunicação não verbal, porque automaticamente, que nem tu comentou dos casamentos, né, a gente voltamos a produzir a linha sob medida de festa, que era algo que eu tentei deixar de lado por ser bem Mas trabalhoso. não conseguiu, porque Não todo conseguiu. mundo quer. Exato. Mas faz coisas que são muito usuais no dia a dia, isso Exato. eu percebo. Que são looks que aí a pessoa foi a um casamento, mas daqui a pouco ela consegue ir a outros eventos, né? Realocar Exato. aquele look pra não perder a Uhum. peça, porque tem muito disso também, né? é. A gente às vezes não querer investir numa peça, porque ela é só pra um momento. E o que Sim. eu acho legal da Ana é que ela faz um atendimento assim, tá, mas aí que tu pode jogar um blazer, daí tu pode botar um tênis, ela já dá várias sugestões pra Coloca ti um cinto ver aqui. aquela peça com outros olhos, né? Sim. Porque a ideia é não ficar parado, né? Sim. Acho judiaria, dó de deixar as peças paradas no armário, tem que bater. A gente trabalha com tecido bom pra isso. Tem que ser Pra sustentável, né? Exato. Daí entra a questão do consumo consciente, né? Isso aí é excelente, eu tenho que aprender com vocês. Meu consumo, às vezes, não é muito consciente. Mas, Lê, eu Olha. acho que tudo que a gente tá falando tá um pouco interligado, porque olha só, a partir do momento que tu tem autoconhecimento, o que eu quero comunicar? Tu já vai chegar e dizer, a minha informação que eu quero passar, seja no trabalho, seja em uma festa, seja numa palestra, é essa. Me ajuda a construir isso. E aí a marca vem e constrói. Sim. Porque também eu acredito que a Ana passa por isso das pessoas dizerem, mas essa peça é muito cara, nossa, tanto por um macacão. As pessoas devem questionar um pouco, né? Ou às vezes não devem nem entrar na loja já por achar que é caríssimo, né? que Porque é caro demais. Mas existe uma diferença, né? Que a gente sabe entre preço e valor. Porque muitas vezes a gente compara o preço das coisas, mas não o valor, né? Então, se eu for comparar o teu produto com fast fashion, uma Renner, enfim, qualquer outra marca, né? Qual é a mensagem por trás daquela roupa? Qual é a composição que eu vou poder fazer? Então, eu acho que a gente está trazendo uma tríade aqui, né? Primeiro eu tenho que pensar no que eu quero comunicar através do meu autoconhecimento, e aí eu faço uma composição de um look de valor que vai ser sustentável, né? Exato. E aí também sustentável para o meu bolso, porque aí eu não vou precisar todos os meses ter que estar comprando peças novas, e sim saber adequar aonde eu vou estar indo, à ocasião, com aquele look que eu já tenho, né? Entra a questão dos gatilhos também, né? Eu gosto de trabalhar muito com isso. Por quê? Quando tu trabalha com uniforme, digamos, eu trabalhava com uniforme branco. Tu não consegue mais ver branco na tua frente, porque na tua cabeça tá dizendo trabalho, não tá dizendo lazer. Sim. Então, tu separar isso também é bem legal. Então, por isso que a gente produz uma linha que tu pode usar para um trabalho, para uma reunião, como para usar na beira da praia. Aí entra a questão da composição que tu vai fazer. O teu gatilho é meu momento de descanso, não é meu momento de descanso. Tem pessoas que não sabem separar isso. Então, a partir do momento que não sabe separar isso, vamos criar looks para tu já começar a criar esse gatilho. Sim. Entendeu? Então, isso é muito legal, tu conseguir trabalhar o teu momento lazer, pijama, né? Começamos a produzir pijama, porque é uma coisa que eu amo. Chegar em casa, tomar meu banho e botar meu pijama. Eu me desligo de verdade. E a gente coisa boa. Não, vai dizer que não dá aquela sensação gostosa. Sabe? E um tecido gostoso. Nossa, eu tenho muito isso com pijama. Né? Muito. Então, eu chego em casa, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer é tomar o banho e já colocar o pijama. Aí eu me sinto, estou em casa. Parece que sai assim aquele, né? O peso do dia, né? Isso. Não quer dizer que é uma carga que tu tá carregando, não, mas tu só vira a chave do dia pro descanso, pra estar em casa. Quando eu morava com os meus pais, isso há bastante tempo atrás, a minha mãe dizia, mas tu tava tão linda 2 minutos e tu já tá de pijama. Minha mãe dizia a mesma coisa. Tu já tá de pijama, por quê? Em casa. Porque eu tô descansando porque é pra agora. mostrar que tu, né, tu mostra pra ti mesmo que tu tá ali. Então, mas antigamente... E o pijama precisa ser bonito, né, gente? Exato, era isso que eu ia dizer. Porque não adianta andar com umas pijama... roupas assim, meu Deus. Velhas, eu caindo os pedaços. até no meu Pantone. Porque, né, às vezes a gente tem que gravar ali um vídeo, tu já tá de pijama, então tem que estar no Pantone. Tem que estar no Pantone. E a gente que grava muito a nossa rotina, acaba acontecendo de mostrar, né, um momento mais íntimo nosso. E tu tá bem vestida, o pijama, ele pode ser isso também. Hoje em dia, tem pessoas que usam pra sair. Botam um pijama, que é um cetim gostosinho com uma sandália e uma bolsa de puro strass.
tá pronta pra brilhar. É verdade. Nunca tinha pensado nisso, Ousadia gente. e alegria. Quando a pessoa se apropria do look, né? Que é interessante, é. quando a pessoa se apropria daquilo, tá tudo certo. Isso pra aí, ela, né? verdade. Isso aí. É verdade. Bom, então nós estávamos falando da questão da produção. Voltamos à produção. Vamos voltar? Fazer uma conversa bem de amigas, é bem sinceronas mesmo. Né? Não é assim quando sai roda de mulheres. A Gente, por que a gente tava falando mesmo? O que era mesmo? Como é que é a pauta mesmo? A pauta de hoje, gente. Tá, voltando pra produção. Então, vamos lá. Então, a gente compra de fornecedor, temos um estoque, um bom estoque de tecidos. Alguns a gente sabe que tem peças clássicas nossas que a gente vende full time, inverno, verão, como uma calça clochard, que é uma calça que nós já produzimos desde o início. Tu já tem uma, né? Sim. Tu tem a Mônica, que é no mesmo tecido da clochard, que tu provou sem querer, e daí tu amou e Sim, tu eu ficou. desisti, já levei a calça. Provei pra fazer uma foto lá, que a gente foi fazer e já saiu com a calça. Isso aí. E daí, Olha, isso então, é uma boa vendedora. Ah, Já vende na hora. eu sempre brigo, eu só não vendo a mãe, né? E o É, resto porque a mãe tem que ficar lá costurando. A mãe Porque a mãe ajuda. tem que render. A mãe ajuda. A mãe trabalha, a mãe é da Sim, equipe, é, né? ai, Então, coisa boa. a minha mãe precisa ela- ajudar a produzir. Ela faz parte da finalização, ela corta, ela é que nem eu, assim, papum, sabe? Sim. Prática, então botei ela lá pra jogo Pra também. ajudar. É maravilhosa. Não, ela é ótima. Ótimo demais. E então, temos peças que são clássicas nossas, que a gente sempre tem o tecido para produzir, para ter o estoque, mas é um estoque pequeno. Então, assim, no máximo 2 de cada tamanho. E olhe lá. Ah, isso é ótimo, não ter um estoque Não. muito grande, porque senão muitas vezes o que acontece? Tu fica com aquela peça parada, é dinheiro parado, querendo ou não, né? Pensando na questão financeira, é dinheiro Exato. parado. A gente precisa ter peças que giram. E o Querendo ou giro não, tem por que ser mais- rápido, né? Por mais que a gente trabalhe com moda, com estilos, né? Com peças diferenciadas, né? Que nem é o teu caso, Uhum. não adianta a gente ficar com as peças paradas, não adianta a gente produzir um monte de peça e daqui a pouco não ter ninguém pra comprar. Então, aí tem toda a tendência, toda a questão da moda que muda, Isso. que varia, né? Uhum. Muda muito rápido. Muda muito né? rápido. A Até moda- as cores, inclusive, Total. né? Elas mudam ao longo É do um tempo. tonzinho diferente ali já se perdeu. Não, já e tem muita gente que às vezes gosta de andar, como se diz na moda, né? Então quer aquela cor Uhum. específica. Então, muitas vezes, se é uma cor diferente daquela que não tá mais na moda, a pessoa já não quer. Tem tudo isso. Exato. Agora tá muito em alta o verde botega. Que é o azul, dela. o azul cerúleo, o rosa orquídea, né? Então tem vários tons que antes era o pink pitaia, agora Isso. entrou o magenta também, né? Ah, é o magenta. O magenta é uma das cores primárias, a partir dele que tu cria as outras cores, né? Então, eu acho que até ele demorou pra entrar como, Verdade. né? Como uma das cores do ano, porque é o carrinho principal ali, né? Pra base Pra das base A cores. das indústria cores. gráfica, né? É. Uma das, É, Sim. né? A Andressa que é entende uma das dessa cores parte. básicas. Aham. Tá, e voltando a falar de produção, né? Isso, De novo, voltamos. Era só um adendo. né? É que a gente tem vários gatilhos. Nossa! Então, o que eu falei da produção? Clássica, né? Temos as nossas peças clássicas, temos as do momento, né? Que é coleção mesmo. E o sob medida, que entra dentro de adaptar para as medidas da pessoa ou para a cor que a pessoa deseja, ou fazer uma peça totalmente do zero, como acontece com os vestidos, né? Então, daí dos vestidos a gente pega de fornecedor próximo nosso. Que daí nós entramos como cliente final ali na... Sim. O mesmo nosso cliente tem acesso aos tecidos. Tanto que muitas vezes eu digo, se a pessoa tá em dúvida da cor, tá em dúvida, né, de como que vai ficar, eu digo, vai lá e olha, sabe? Vai e bota na tua frente pra tu ver o que tu sentiu. Agradou aos olhos, é isso. Tem que agradar, tem que... Daí já estamos falando de novo de outra coisa, né? Sim. E deixa eu te perguntar, quando vocês fazem a produção, chega a sobrar muito retalho, muita coisa, vocês chegam a reaproveitar esses A gente retalhos? reaproveita. Temos a linha do scrunch, que a gente faz que é um rabicozinho, né? A gente sempre faz com os restinhos de tecido. Teve as máscaras também, né? E também nós temos uma senhorinha que ela é vizinha nossa, que ela faz muito jogo de cama com os tecidos. Daí sim. a gente sempre doa pra ela. Tá, faz A gente doação. brinca que a gente troca por verdura, porque ela dá verdura pra gente todos Não, os tá dias. ótimo, querida. isso aí. Ela é um amor. Super Hoje bom. ela Faz uma trouxe troca. pimenta.
É bem legal. O bom do ateliê ali é isso, que é um local mais moradia, mas que o ateliê é um comércio de portas fechadas, mas é um comércio, né? Onde tem a vizinhança em volta, onde todo mundo abraça o ateliê. O ateliê. Né? É bem legal. Ai, que coisa boa. Aham. E sem falar da produção, então a questão financeira é um pouco diferente do que a gente conhece. Eu até acho que já falei em outros episódios, a gente tem muito a questão no caso, se o marido tem o negócio, né? Então a mulher é a financeira. Ou a mãe é a financeira, ou a filha é a financeira. E no teu caso é o esposo que é o financeiro, né? Que faz essa parte. Desde o início, assim. Ele sempre abraçou a causa comigo. Eu brinco assim que a única vez que ele não abraçou a causa, que ele duvidou de mim, foi quando a gente foi se mudar pro primeiro endereço. Ele disse, bah, será, né? Vai ter aluguel, vai ter isso. Eu digo, não, se tu não vai comigo, eu vou sozinha. Mas eu vou. Dele, não, então vamos. Daí a gente foi até então tudo que eu digo assim, olha, tomei a decisão, a gente vai fazer isso, ele abraça, porque ele sabe que eu pensei muito bem antes de tomar essa decisão, sabe? Sim. Então, e ele vem por trás me dizendo, olha, segura um pouquinho a compra de tecido, né? Ele deve ter os números, então. Ele super segura a peteca até ao vivo nas lives. A gente fica, né? Às vezes ela quer dar um desconto numa peça, fazer alguma coisa, e ele já fica lá na live comentando. Eu sou uma vendedora nata, né? Não pode. O financeiro pira. Não, mas tem que ter alguém para controlar, porque o controle financeiro, ele é essencial. Porque muitas vezes a gente não controla o financeiro, né? Quando vê, a gente gasta demais. E aí acaba se endividando. Aí muitas vezes tem que pegar um capital de giro. Aí pega aquele capital de giro sem saber qual é o tamanho do capital de giro que a gente precisa. Para isso a gente precisa ter o controle do fluxo de caixa. E o fluxo de caixa não é só a entrada e a saída. Não. A gente precisa entender o quanto a gente gera de caixa operacional, que a gente diz. Então, o quanto tem de sobra da operação. Também. Isso aconteceu ali na pandemia. Foi algo que aconteceu que até é uma história engraçada. Porque toda vez que a gente faz a nossa reunião mensal, ele mostra, ó, isso aqui vai para a reserva da empresa, né? Daí eu disse, ai, mas amor, pra quê? Sabe? Tá tudo bem. Tá tudo crescendo, tá tudo fluindo. Não deu um mês que eu disse aquilo, começou a pandemia. Daí ele mostrou os números, ó, com essa reserva aqui que a gente fez desde o início, a gente vai conseguir se manter. Não tivemos demissão, não tivemos nada, entende? Então, conseguiram manter a equipe tudo naquele período que foi mais crítico. Exato, sem nenhum empréstimo, sem nada. A gente só alterou, né? Nós estávamos com uma coleção totalmente festa, totalmente blazer, vestido, bem chique, que assim. Já não vendia, né? E daí a gente teve que mudar. Ninguém tava saindo de casa. Como, né? Eu disse, não, para tudo, vamos produzir pijama. Foi ali que a gente começou o pijama. E o pijama, para aquele momento, era tudo, né, gente? Que tinha que ficar em casa, confinado. Pelo menos tu tinha um pijama bonito para ficar. Tu ficava naquele momento mais descontraído em casa, não pensando só nessa questão da Covid mesmo, e daquele terror, daquele medo que a gente não sabia o que ia acontecer. E a questão, assim, de como a gente já estava no momento de muita pressão, né? Psicológica, em tudo, a gente não podia sair de casa, não podia fazer muita coisa, né? Então, tu trabalhar a tua autoestima era importante. Então, ali a gente entrou também para ajudar as nossas clientes. E a gente viu assim, olha, que muitas das nossas clientes que antes compravam um blazer, uma camisa e uma calça, vinham, compravam em forma de apoio, também comprava às vezes até peças que elas não estavam precisando no momento para apoiar e, digamos, mas comprava pela metade, digamos, uma calça, entendeu? Mas o legal foi a união, sabe? Como elas seguiram comprando, como elas seguiram nos apoiando. Então, isso de ser local foi importante pra gente. Imagina se a gente fosse só online. Não conhecesse o nosso cliente mesmo. Sim, e muitas vezes aquela pessoa virtual que compra uma vez, não vai comprar mais de uma vez. Ou às vezes. Às vezes até compra, né? Nessa questão do online, gosta da marca, gosta daquele estilo de costura, né? Daquele formato. Mas muitas vezes acontece de a pessoa comprar uma vez, nunca mais comprar de outro, né? E aí é muito cíclico ali. Exato, é muito rápido, né? E aí essa questão realmente de ter o cliente fiel, né? Que fez a diferença com certeza para vocês na pandemia. E a reserva. E a reserva. Que é muito importante ter essa reserva. Isso, e a gente trabalhar dentro do nosso marketing, então essa questão do gatilho de, mesmo estando de home office, mesmo estando em casa,
tu tira, troca de roupa, bota uma roupa confortável, né? Mas ao mesmo tempo tu vai botar o teu look pro trabalho, pro gatilho de é hora de trabalhar. Depois volta, tira, bota o pijama. É hora de descansar. Então, ter esse momento, tu criar uma rotina mais saudável pra ti é importante, né? Pra gente poder seguir nos dias complicados. É verdade. Não eram dias fáceis, né? Que a gente viveu. Nada fácil. Passou, graças a Deus. Andresa, então, tu também, como é que é a tua organização financeira aí dos teus negócios? Tu também tem os teus negócios? Como é que funciona? Como é que é o teu processo? Isso a gente não falou ainda, né? Não, ainda não falamos. Então, como eu trabalho com as consultorias e mentorias, né, tenho também alguns produtos digitais, eu uso todo esse valor que eu tenho, no caso de rentabilidade, para investir. Então, eu não tiro eu tenho meu valor CLT, né? Sim. Trabalho na indústria, então esse meu valor CLT é para os meus investimentos, como casa, educação, filho, essas coisas. Então, o que eu me prometi quando eu comecei a empreender foi: não posso tirar do meu dinheiro deste meu trabalho para empreender, porque a gente sabe que empreender, né, existe todo um mistério ainda sobre isso, mas ele é muito desafiador, né? Tu tem que fazer muitos investimentos, às vezes tu investe em algo e aí tu percebe que não era bem como tu imaginava, né? Então, as pessoas pensam, ser dono do próprio horário, fazer o próprio horário, sonho. Né? É ótimo, maravilhoso, eu tenho que estar aqui, né, com carteira assinada. Então, às vezes, as pessoas se sentem aprisionadas, né, dentro do CLT. Mas eu acho que muitas pessoas só conseguem, e eu, né, até hoje sou super fiel ao CLT, porque eu entendo quão desafiador é empreender. Eu tenho inúmeras amigas empreendedoras e eu vejo os desafios de vocês, né? As batalhas pelas quais vocês passam. E honro, assim, porque eu sei que é muito desafiador. As pessoas não têm essa noção. Então, voltando a pergunta, quando eu resolvi, então, empreender, que foi neste momento de pandemia, que eu caí por si, que eu não tinha esse caixa de reserva, eu não tinha essa reserva, né? E aí eu comecei a empreender com os platters, que foi, né, uma coisa muito bacana, inclusive que nos uniu também, saudades. Né? Bom, amava delícia. muito, né, fazer aquilo. Então foi um dos momentos que eu pensei, não, eu preciso criar um caixa 2 para minha vida, para minha casa. Foi a partir desse momento que eu comecei a entender isso. Uma reserva, não um caixa 2, porque caixa 2 é feio. Perdão. Então, eu precisava ter... A reserva. Uma segunda entrada, né? Sim. Hoje eu entendo que a gente precisa ter várias cestas para colocar os ovinhos, né? Isso, que a gente não pode ter uma só. Exatamente. Então, hoje eu tenho esse discernimento. E aí foi nesse movimento da pandemia, de começar a estudar mais também, né? A gente acabou tendo um tempo a mais para estar em casa, estudando. Seguindo muito o Bruno Perini, que fala muito sobre isso, né? Sempre sugiro, assim, para as pessoas que queiram consumir conteúdo, consumam conteúdo de pessoas que têm experiência, né? Sigam pessoas como vocês. Tem inclusive um e-book agora para baixar. Sim, né? sobre planejamento financeiro, que também é bem importante falar de planejamento financeiro. Só deixa eu dar uma palhinha. Sim, não, mas eu acho muito oportuno, né, que as pessoas busquem esses materiais antes de se jogar de cabeça em qualquer empreendimento. Então, eu fui me testando. Aí, eu me testei nessa questão dos platters, né? E a gente teve ali, durante a pandemia, os impostos que aumentaram muito sobre os produtos. Eu trabalhava com muitos produtos de laticínio e eu ia ter que repassar esses preços, né? Então, também foi uma das condições que não me permitiu seguindo naquele ramo. E aí, eu voltei para mim, de novo, com autoconhecimento. Poxa, mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de comunicar. Então, vamos encapsular isso para também ajudar as pessoas nesse momento que elas também estão precisando. Então, foi muito legal, porque desde então eu tenho tido muitas trocas, eu aprendo muito com os meus clientes, né? São inúmeros segmentos que eu já pude atender, assim, e sempre é uma troca muito rica. E aí, o que eu me prometi quando eu fui empreender não vou usar do meu salário CLT para empreender. Então, sempre que entra, eu tenho esse caixa, esse específico para fazer. Então, a gente sabe que tudo acaba onerando, né? Vai fazer fotografia, vai gravar vídeo, tudo exige valor, né? O investimento. Isso, então eu pego deste valor, deste caixa para fazer os meus investimentos. Sim. É esse o movimento que eu tenho feito hoje. Sim. E aí já vi, assim, algumas coisas que eu pude fazer. Tem, então, investimentos. Quero fazer isso e não quero tirar do meu CLT. Então, eu vou fazer mais consultorias esse mês. Então, tem, assim, hoje coisas que eu tenho na minha vida pessoal, que eu pude comprar, adquirir, que foi justamente desses movimentos da consultoria. Então, é bacana isso também, trabalhar com um objetivo,
né, com a meta, senão o dinheiro ele só entra e passa. Isso, só Né? entra e vai embora, Isso. né? Então, se eu posso, né, dizer, ainda tenho muito que aprender nessa área, né? Mas se eu posso dizer assim, dar 2 sugestões, uma delas foi essa, de não mexer no meu valor CLT, então usar o valor que está entrando para investir dentro mesmo do meu próprio negócio, comprar cursos, adquirir coisas dentro do segmento. E também ter metas, assim, esse mês quero fazer tal coisa. Então, eu pego o valor daquilo que eu quero comprar e divido por número de consultorias. Então, quantas eu vou ter que fazer esse mês? Sim. E aí eu uso, né, a rede social como uma das ferramentas, né, para venda. Eu acho que a Ana também usa muito e muito bem isso, né? Porque o ateliê ele é de portas fechadas, né? Exato, Num bairro que não é um bairro de comércio, não é um bairro de calçada, né? Que as pessoas entram, passam na calçada e vão entrar. Então, ela faz muito bem esse viés da venda pelo digital, cria relacionamento, que é uma das coisas muito importantes, né? É uma das escolhidas também por isso, né? Porque não é aquele perfil vitrine que só posta roupa, comprem, acessem, é aqui, né? Compra, 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 que eu Sim. brinco quando fica só postando looks. Não. Então ela cria uma interação. As lives são super divertidas. Às vezes a gente entra lá e dá altas risadas nas lives, né? Na pandemia ela também fez assim alguns. Ela foi nas casas das clientes, entregou um combo para as clientes estarem participando da live, né? Então, criar esses relacionamentos com o teu consumidor é o que justamente permite com que o teu consumidor te honre quando também o negócio está precisando, né? Sim. Eu acho que faz parte dessa criação de relacionamentos. Isso para mim é trabalhar a energia dos negócios, Sim. sabe? Das conexões. Sim. Quando eu falo em energia, é isso. É de tu pensar como que eu vou estar agregando e aí aquilo volta para ti. Volta de outras formas, mas volta, né? Uhum. E torna leve também, né? E divertido, né? Gostoso de fazer. Por isso que a gente pode dizer assim, bater no peito e dizer, eu amo o meu trabalho, né? Porque tu coloca ali a tua energia, aquilo volta pra ti. Volta, Sim. é verdade. Muito bom. Então, a Andresa, ela tem a questão do CLT, então ela guarda essa reserva do CLT para as despesas do dia a dia e, né, guarda também esse recurso das consultorias para reinvestir, então, nas consultorias no próprio negócio dela. Então, também é uma forma de, como a Andresa diz, de não ter tudo na mesma cesta, né? Então, ter os ovos aí em cestas diferentes que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Isso. Né? Até para não se perder, né, Lê? Porque Pra se eu não se misturar perder. o que eu recebo na empresa com o dinheiro das consultorias, eu acredito que eu ia... a palavra misturar tá muito certa, né? Ia misturar tudo e daqui a pouco eu não ia nem estar valorizando os 2 trabalhos diferentes. Isso. Assim, eu valorizo os 2 trabalhos diferentes. Eu preciso do CLT né, porque eu tenho os meus compromissos com a minha casa, com a minha filha, carro, essas coisas todas. E a consultoria porque eu tenho outros objetivos, né? Então, eu não consigo esses com CLT, então aqui eu vou investir para outros objetivos. Sim. Foi a forma que eu achei, né, de poder evoluir. Sim. E vou falar um pouquinho do e-book, já que a Andresa trouxe esse gancho, né? Foi muito bem proveitoso o gancho da Andresa. Então, a gente tem esse e-book, né? Ele está disponível, então, no meu Linktree. Então, quem quiser entrar no @letessman, começar a me seguir, claro. A gente tem várias dicas aí na parte financeira. Eu trabalho muito com organização financeira, então, organizar o processo financeiro, né? Fazer o controle das receitas, das despesas, entender o que é o meu custo fixo, né? O que é aquilo que então acontece independente de eu ter faturamento ou não, que foi o caso da Covid lá, onde a gente tinha que pagar os nossos funcionários, a gente tinha que pagar energia elétrica, a gente tinha que pagar luz, a gente tinha N custos fixos para honrar. A grama mesmo... do jardim segue crescendo, né? Não adianta. Então, a não ser que a gente vai começar a podar, né? E começar a tirar esses custos, às vezes a gente não consegue reduzir tudo de uma vez só, né? Daí tu acaba não focando no que precisa, né? Isso, não foca no que precisa. E a gente também tem toda a questão do controle do custo variável, que então é aquele custo que, conforme o meu faturamento, ele vai variando. Então, por exemplo, quanto mais a Ana Cecília faturar, mais ela vai precisar de tecido, por exemplo, né? Vai ter que comprar mais para poder produzir mais, para vender mais. Se ela tiver, por exemplo, vendedores comissionados, ela vai ter que pagar mais comissão. Os impostos vão variar também. Por mais que a gente seja do Simples Nacional, é uma média.
E aí, através dessa média, a gente tem o cálculo, então, do imposto, e ele varia, né? Quanto mais... Claro que a gente adora faturar mais, mas tem que lembrar que também tem os custos variáveis junto, né? Tem empresas que às vezes preferem estagnar do que seguir para não... Do que seguir. Que não vai valer a pena, né? Não vale a pena financeiramente, se não está organizado. Ali, né? Na linha, às vezes não vale a pena. Então, o e-book, ele traz essa questão, então, da gente se organizar financeiramente, ter esse controle financeiro, essa organização financeira, ter um fluxo de caixa, porque para eu planejar o meu financeiro, eu preciso partir da informação, e a informação precisa ter qualidade. Então, além de eu fazer a montagem desse fluxo de caixa, eu preciso auditar aqueles saldos, então ter certeza que toda a movimentação, ela tá ali. Isso provavelmente teu marido, ele faz, né, todo esse controle. Então, ele tem certeza de tudo que entrou, de tudo que saiu. Ele vai fazer um batimento com os valores do banco, com que vocês têm em caixinha, né, isso é bem importante. E aí, bom, ele tem certeza da movimentação. Se ele tem a certeza da movimentação, ele consegue montar a reserva, né? E através desses dados, ele consegue planejar, fazer o planejamento financeiro. O que nada mais é o planejamento financeiro do que um orçamento, né? A gente tem um orçamento, então, de todas as receitas e de todas as nossas despesas. Então, aquilo para frente. O quanto de, por exemplo, de vestidos a mais eu posso vender, de camisas, de calças, a gente pode abrir por produto isso, né, Ana? E aí ter uma ideia de estimativa de venda daqui para frente. Eu sei que eu vou ter uma coleção diferente, ou vai ser uma coleção festa, ou vai ser uma coleção referente àquela paleta de cores, né? Alguma coisa diferente que tu vai fazer, alguma coisa da moda que está em alta. E aí, então, tu consegue fazer essa projeção das entradas. Só que, além das entradas, a gente tem que ter uma ideia das saídas. Então, por exemplo, eu tenho meu custo fixo, que vai ser, por exemplo, geralmente, quando a empresa é madura, é sempre igual, né? Ele não varia muito, não tem tanta oscilação. Aí eu vou tirar um prolabore fixo, eu vou ter meus funcionários que vão ganhar aquele valor fixo. Se eu tenho alguém que é comissionado, não entra no fixo, vai entrar no variável, que é o que varia. E aí, os meus custos variáveis, mais ou menos, eu preciso estimar, que em relação à receita eu sei mais ou menos o quanto de impostos. Então, esse é o trabalho do planejamento financeiro, é eu conhecer os meus custos para frente, né? Então, eu consegui orçar, mas para tudo isso a gente sempre parte dessa organização financeira. Então, eu preciso estar organizado financeiramente, ter os meus números validados, ter certeza da qualidade da informação, para conseguir, então, fazer esses orçamentos, né? Projetar esses valores para frente, para aí sim também conseguir constituir uma reserva maior, conhecendo a sobra de caixa que eu tenho, conhecendo se a minha empresa gera ou não caixa, porque tem empresas que são deficitárias já na origem, já na operação, infelizmente, então a gente já tem que fazer alguns cortes. E é mais comum do que a gente imagina, né? É super comum, só que se a pessoa não faz a análise dos fluxos de caixa dela, ela não vai saber nunca, ela vai ter uma ideia de que ela está sempre deficitária, mas ela não sabe de onde que tem esse déficit. O que está acontecendo? Ela trabalha, mas não vê, né, o dinheiro entra, mas tem que pagar mais contas do que ele. Isso. Né? E então, muitos clientes comentam isso. Normalmente. Eles comentam muito assim, eu trabalho, não vejo a cor do dinheiro, né? Ou daqui a pouco tu tá lá no ateliê, tô produzindo, e eu não tenho uma lucratividade boa, eu nunca vejo o dinheiro sobrar, só que muitas vezes é porque ou o meu custo fixo tá alto, ou daqui a pouco o meu custo variável, o fornecedor que eu tenho daquela peça é muito alto o custo, eu não estou repassando esse custo pro meu consumidor final. Exato. Que às vezes acontece, então da gente tá com a precificação errada, né? Acontece muito, até tu comentou um pouco a questão da tua produção, que não é copiar o preço do vizinho. Não, mas a gente precisa, comparativo, né? A gente precisa ter uma ideia de tendência para não ser totalmente fora. Exato, né? porque se tu vai, digamos, eu digo, às vezes tem aquele produto que é o produto chamarisco, né? Que ali talvez a gente não ganhe. Mas a partir do momento que a gente chama o cliente, a gente vende outros produtos, onde ali a gente pode conseguir lucrar. Então, a gente tem que dosar isso, né? Outra coisa que todo mundo não, né? Eu vejo muitas empresas que eu converso, assim, que, vão muito em comparação de um ano para o outro. Ano passado vendeu isso, esse ano vendeu aquilo. Não é bem assim, né? Tem que ter uma média, mas tu tem que estimar, às vezes tem sazonalidade, né? Tem períodos que eu vou vender mais, tem períodos que eu vou vender menos, daqui a pouco no verão eu vou vender menos, mas no inverno eu vendo mais, dependendo do tipo de investimento que a gente faz. Ele muda, inclusive, ano a ano, né? Porque esses movimentos todos que a gente vê em vários cenários... Tem a questão da economia também, né? Exato, eles acabam mudando.
Lê, não foi combinado, mas eu acho super válido comentar, né? Uma do e-book, que é um material gratuito que vocês têm disponibilizado, que eu achei muito bacana, fiquei sabendo na última semana quando eu vi. E outra é sugerir que as pessoas façam esse investimento da consultoria financeira, É né? importante. Porque, ou várias consultorias, né? Às vezes as Consultoria pessoas de pensam, moda, consultoria do Isso. capital visual, então as é pessoas importante. pensam, não vou investir numa consultoria porque não é minha prioridade, eu não tenho dinheiro. Mas se muitas pessoas investissem, inclusive, antes de abrir um negócio, porque eu vejo, às vezes, as pessoas saem de uma empresa e receberam lá um valor X, Querem investir. querem investir, empreendem, daqui a 3 meses a pessoa fecha. E aí a gente sabe que para fechar é muito mais caro do que para abrir, Com né, certeza. um negócio. Nossa. E eu fico tão triste quando eu vejo Fico. isso, né? Às vezes a gente passa pela cidade, vê uma sala que foi locada, abriu um negócio, daqui a 3, 4 meses fecha aquilo, Que o abre produto até outra poderia ser bom, coisa. né? Mas a não pessoa tá não fez um organizado. estudo Não tá de organizado mercado, financeiro. ela não teve uma consultoria antes, porque às vezes se tu paga alguém para te ajudar numa consultoria antes de abrir para ver, escuta, o local tem essa demanda, porque às vezes o produto pode ser ótimo, mas o lugar não tem a demanda adequada, né? Então tem várias coisas que a pessoa tem que pensar antes de empreender. E a consultoria, ela não é uma despesa, ela é um investimento, porque aí ela te ajuda a ser muito mais assertivo, independente da área, na comunicação, nas finanças, é super importante isso, né? Porque eu sei que as pessoas muito veem ainda, mas quanto é a consultoria X? Mas isso é caro, não dá pra mim. Mas o quanto isso vai te ajudar a economizar no teu negócio, a fazer investimentos assertivos ou talvez até não ter que fechar as portas. Porque vocês fazem isso, né? De analisar a vida da pessoa. O plano de negócio a gente faz. Toda a arquitetura ali que tá vindo e ajudar a pessoa. Escuta, aqui tá indo demais, aqui tu tem um buraco, né? Aqui tu tem uma deficiência. Vamos realocar as coisas. Então, eu sei que vocês também podem ajudar a salvar negócios, né? E a gente tem a nossa empresa, que é a Green Mais _ oficial, para quem quiser seguir, né? Porque tem o pessoal do YouTube consegue ver, mas o pessoal que está nos ouvindo, então, no Spotify não escuta, não sabe, né? Então, eu falo. Então, a Green, ela veio para quê? Para atender essas pequenas e médias empresas que têm um faturamento menor. Então, muitas vezes eles não conseguem pagar uma consultoria muito ampla, com N coisas de uma vez só, mas ele pode pagar uma mensalidade com um valor inferior e que aos poucos, né, ele vai dando passos aonde ele começa lá pela organização financeira do fluxo de caixa. Depois ele pode ir para a etapa da precificação, como a gente estava falando, de saber precificar, de colocar os custos corretos. Eu tive consultoria. Eu tive consultoria para saber precificar certinho, porque eu precisava fazer o cálculo certo, porque eu não ia pagar para trabalhar também, né? Não, então, a gente precisa ter. A precificação é super importante. Né, Ana, até para tu saber o que tá por trás daquele preço, porque as pessoas questionam muito, né? As pessoas dizem, mas tanto por essa peça, nossa, só um vestido, isso tudo. Mas quando tu não é só um vestido, quando tem tu toda sabe a questão da mão origem de da obra, precificação, tu sabe que tu não sonhou aquele preço. Que ele tem uma base de cálculo. Então, é super importante isso até para tu não ceder, para tu saber o perfil de consumidor, porque uma vez que tu sabe a exatidão do teu preço, tu vai saber que tu vai ter um consumidor-alvo, né? Um público-alvo, porque vai ter um ticket que tu vai ter que alcançar para poder fazer a venda. Então, o preço, ele ajuda muito e ele é muito importante. Eu sei que no meu negócio também a gente tem tabelas de preços pelo material que se entrega, né? E foi super importante para mim ter a certeza do que eu estava entregando, foi analisar como que eu faria o valor do meu trabalho. Sim. É muito importante. E tem gente que vai somando e daí põe mais R$10 ou põe mais X% e chuta. Eu coloco aí o primeiro 8%. que aperta pedindo um desconto, a pessoa cede, porque a pessoa não tá certa daquilo. Ela não sabe. Então por que é importante saber, né, o valor do meu trabalho? É para que quando chegue aquele que tenta dar aquela apertada, porque tem muito isso no consumidor, tem a negociação, né? Tem aí o desconto, isso. E se tu não sabe a margem que tu tem ali, tu acaba pagando para trabalhar. Exato. Já aconteceu comigo uma vez, eu tive uma vendedora onde ela estava dando bastante desconto. Desconto a mais do que estava dentro do nosso cálculo, né? Daí, o que eu fiz? Eu disse, então, vem cá, hoje a gente vai precificar uma coleção inteira e eu quero que tu participe junto. Depois disso, ela nunca mais deu o desconto que ela dava. Nunca mais. Não, é que a pessoa não tem noção, né? Não tem ideia. Noção, não tem ideia. E todo realmente, custo que vai tipo atrás. assim, exato, todo o jogo que a gente faz para conseguir, né,
fazer dar certo. E a gente sempre busca o justo para os dois lados, né? Tanto pra gente, para não pagar para trabalhar, quanto pro cliente também. Sim. Tem um produto bom, mas um preço justo, né? Sim, sim. E, bom, então a Green, ela passa por toda essa questão da organização financeira, a precificação, a gente trabalha muito com a DRE, que é a questão da lucratividade, que às vezes o empresário, ele enxerga o fluxo de caixa, mas às vezes ele não entende, ele quer enxergar a DRE, quer enxergar, então, o quanto de receita tem para frente, o quanto eu tenho de despesa e qual é a minha lucratividade, né? Às vezes é mais fácil de entender. E a gente tem N consultorias, então, dentro da Green, e de um bom acesso, né? Um valor bem acessível mesmo para que a gente consiga auxiliar mesmo esse pequeno empresário, né? Para ele também conseguir evoluir, né? E ter uma tomada de decisão com as informações, né? Então, a gente acredita muito nos pequenos negócios, né? E eles é que fazem girar o Brasil, até inclusive um dos últimos episódios que eu gravei antes acho que a Andresa foi antes, não, foi depois desse aí, mas que eu gravei com a Cláudia Lacerda. Ela tem a Micro e a gente falou um pouco dessa questão do pequeno empresário e do quanto ele gera de PIB no Brasil. É um PIB grande, né? Então, a gente precisa dar mais valor para os nossos pequenos negócios e ajudar eles a se manter no mercado, porque muitos deles, acho que cerca de 67%, se não me engano, morrem nos primeiros 5 anos. Exato. Mas se ele está bem estruturado... Mas se ele está bem estruturado... Ele também tem um processo evolutivo, isso, né? A gente ele tem alguém que como começou costurando no quarto, É. né? Já passou aí por 2 ateliês e já está pensando em algo maior, né? Então, se tu tem isso bem sólido... E passei saudável por uma pandemia justamente pelo controle financeiro que nós já estávamos fazendo, né? Por trás. Então, até eu que já fiz consultoria, dá vontade de fazer de novo. É tão bom. Mexe com o processo, mexe com tudo. Eu adoro. Quem trabalha com criativo gosta de mudança, né? Gosta. Então, eu adoro Se mudar. adapta bem, né? E tu nunca tá redondo. Sempre tem alguma coisa que tu pode melhorar. Uma aresta pra parar, como a gente diz. Né? É muito legal. Eu adoro. O que é importante também é assumir, né? Que nem a Ana. Não, eu quero ser criativa, quero poder ousar, não me preocupar com isso. E dar isso pra alguém, claro, no caso dela, alguém de super de confiança assumir. Mas se a pessoa não tem, né, no seu negócio, alguém de confiança, não quer abrir os valores, também pode contratar um contador, né? Existem inúmeros contadores que fazem esse serviço, né? Sim, também. E, meninas, como a gente já tá se aproximando da hora final... Então, bate-papo, né? Vou passar muito rápido, né? A gente vai falando, acho que a gente, na verdade, conseguiu atingir toda a pauta, né? A gente falou, inclusive, do capital visual, que era um dos últimos itens que a gente tinha em pauta, a gente já antecipou, e depois falamos mais da questão financeira, porque eu gosto de puxar a brasa do meu assado, né? Também gosto, né, gurias? Tá certo. E é bom a gente entender... e é bom a gente entender também como é que funciona nos N negócios, né? Tem negócios diferentes, então cada um tem um formato, uma forma de se organizar, até pra gente também poder inspirar outras empreendedoras também, porque faz sentido e a gente sente a necessidade de auxiliar elas também nessa questão da organização. Elas precisam se organizar, né? E, claro, talvez tenham pessoas aí que trabalham com moda, que sejam estilistas que vão se inspirar na Ana Cecília, que vão também querer criar sua marca, não sei em que lugar do Brasil. Se quiser conversar com a gente, estamos à disposição. Então, as meninas estão à disposição, né? Realmente, para auxiliar no que for necessário. Eu também tô, né? E acho que, se não me engano, aí no YouTube deve ter aparecido o Instagram das meninas, mas se quiserem repetir, agora eu vou dar a palavra para vocês. O que vocês têm de recado final? E aí podem falar o Instagram da loja também, tá, Ana Cecília? Então pode começar por ti, qual é o teu recado para essas empresárias sinceronas que estão aí? Agradecer, então, a oportunidade de poder verbalizar um pouquinho sobre o nosso dia a dia. E que realmente invistam em consultorias. Existe, né, cada profissional para algo, né, que é especializado. Então, assim, invista, né? O investimento que tu faz para melhorar a tua vida, para ir para frente, né? E o arroba da Cecília é @CecíliaCustom, com M no final. E é isso. Tá ótimo. Venham para Cecília. Venham para Cecília, olhem a coleção. Né? Acho que ali também tem o Instagram pessoal dela também. Isso. Ana Cecília Bax. Bem lembrou. Tá, Bax. Andresa, agora tu com a palavra final, não que seja a tua final, porque tu voltará em outros episódios, né? A gente já tem aí ideia de outras pessoas para convidar, que a gente já conversou.
Então, agradecer essa presença aqui com, né, mulheres tão especiais. Eu acho que é muito importante esse quadro Sinceronas, né, onde a gente consegue abrir algumas coisas que normalmente a gente não falaria, né, na internet, nos seus perfis, enfim. E meninas, sigam a Cecília, né, Cecília Custom. Vocês vão virar Ceci Lovers. Coisa Já boa. tenho certeza disso. Até eu já tô Ceci Lovers. Adorei essa roupa aqui da Andresa. Acho Pra que quem tá olhando, precisamos YouTube, tomar é um maravilhosa. café, Lê. Vamos tomar um cafezinho. Vou te visitar. Vai dar match, com Vai, certeza. vai. Isso aí. Uhum. Então, minha mensagem final é sobre procurar mais sobre o capital visual, qual é a mensagem que vocês querem transmitir. Isso é muito importante, né? Não apenas na roupa, mas nos acessórios. Como eu devo me portar, muitas vezes a gente não se preocupa sobre isso, né? A gente pensa, hoje é um momento mais relax, vou sair desleixada, mas às vezes a gente não sabe que aquilo também é uma comunicação, né? O sair com uma roupa despojada, sempre a gente está comunicando, tudo comunica. Então, que as mulheres possam começar a olhar para isso, né? Abrir o olhar para esse momento. A moda, a roupa é algo que facilita muito, né? Nessa comunicação. Se não sabe por onde começar, começa pela roupa, acho que pode já ajudar muito. Mas se entender de qual é a sua mensagem, o que quer comunicar. O meu trabalho está super à disposição para isso, é algo que eu gosto muito de falar, é uma das mensagens, é uma das minhas bandeiras do meu trabalho, Sim. porque eu passei por essa transição, né? Então, eu passei por essa transição de maternidade, de indústria, e me entender quem eu era dentro desse contexto. Então, eu trabalho bastante... acaba que muitas demandas vêm de pessoas que também estão, assim, um pouco querendo se realocar na vida, transição de carreira. Então, são trocas bem positivas que eu gosto de fazer, né? Os cafés são sempre... Café com marketing é sempre bem visto, bem-vindo, né? Se for online, aí também a gente pode estar atendendo aí pelo Zoom. Sim, a gente também faz esse atendimento, né? Mas quem é da região do Vale dos Sinos, eu sempre super indico, assim, né, o relacionamento, porque eu acho que essas trocas da gente estar com a presença da pessoa é muito gratificante, né? O retorno é sempre maior. Sim, muito bom. E aí o meu arroba, então, é @Andresa, com S apenas, Scheffer, né? Que é SCHEFFER. Mas... fico à disposição. No link da bio também tem como me contatar e começa a seguir a partir de hoje que você já vai perceber como que funciona a minha rotina e também a entrega do meu trabalho, tá bem? Ótimo, meninas, um prazer ter estado com vocês aqui, acho que foi uma conversa muito bacana, né? E a gente espera vocês aí para os próximos episódios do Sincerona Cast. E espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né, que realmente tenha sido de muito valor aí para a questão também da autoimagem da mulher empresária, que é muito importante, e o quanto também a moda, a roupa transmite, né? A moda não é futilidade. Não é futilidade, realmente ela transmite e a gente precisa se utilizar dessas ferramentas, né, para também conseguir se sentir melhor, empoderada, como a gente diz, né, mulheres empoderadas. E acontece, né? Acontece. A partir do momento uma transformação. Que tu vira essa chave, ninguém mais te para. Isso aí. Então, muito obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Espero vocês. Tchau. Tchau, até mais.